Assinala-se esta sexta-feira, 3 de maio, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Para esta data, o Benguela 7 lhe vai fazer recordar as vozes autorizadas que falaram ao nosso canal de informação a respeito das liberdades de imprensa em Angola. No espaço Figuras da Semana, recebemos os jornalistas que abriram seu baú, Zé Manel, Lena Sebastião e o jornalista moçambicano Estácio Valói. Muito bem. E que avaliação é que fazes da liberdade de imprensa, sobretudo em Benguela? Olha, eu posso te dizer que nos últimos 6 anos eu acho que tinha melhorado. Essa é a minha apreciação enquanto jornalista. Nos últimos 6 anos ele tinha melhorado, mas eu acho que não. Eu acho que agora ele ficou refém outra vez. E sobre essa matéria eu não gosto de falar muito, porque eu sou muito vertical. Mas eu acho que não está tão bem. Mas eu acredito, tenho fé que as coisas vão melhorar, porque a cada contexto, um contexto é um contexto, eu tenho a certeza que as coisas vão melhorar um dia, mas eu acho que a liberdade de imprensa e de expressão ainda estão um bocadinho reféns, pronto, diria assim. Consegues perceber o que é que eu estou a querer dizer? Consideras-te um profissional defensor da liberdade de imprensa e de expressão em Angola? Acérrimo defensor da liberdade de expressão e de imprensa em Angola. Eu sou dos que defendo de que não deve haver limites na defesa da liberdade de imprensa e de expressão em qualquer parte do mundo. A nossa liberdade de imprensa está melhor que no passado e tem várias zonas cinzentas. Temos, por um lado, o exercício do jornalismo por parte dos órgãos de comunicação social do Estado e por parte dos órgãos de comunicação social privados. Há uma clara diferença entre estas duas instituições de imprensa no seu exercício e é sabido porquê. A imprensa pública ainda tem algum controlo político por parte do regime e a imprensa privada, com as dificuldades que vai tendo, vai procurando exercer um jornalismo muito mais isento, embora haja no seu seio também algumas zonas menos boas, não é? De algum jornalismo, digamos, medíocre, é assim que eu considero, mas que digamos, têm sido devidamente questionados e abordados em foros próprios. Portanto, em Benguela, o panorama também é o mesmo. Há uma diferença abismal no tratamento das notícias por parte dos órgãos do Estado e dos órgãos públicos e essa convivência, creio eu, que ainda vai continuar enquanto nós mantivermos este ambiente político no nosso país. Se vive no jornalismo, principalmente em sociedades como nossas, que acabamos de atingir estados ditatoriais, falo Moçambique, Angola está no mesmo caminho em que as liberdades vão sendo suprimidas, acabamos nestes embates todos os dias com as autoridades, em que, enquanto nós lutamos pelas liberdades de expressão, de imprensa, há uns que tentam coartar essas liberdades, porque uma das coisas que nós fazemos, somos mensageiros, vozes dos que não têm voz. Então, acabamos também vigiando, ou melhor, fiscalizando aquilo que fazem aqueles que nós elegemos como pessoas para liderarem os nossos países, porque é preciso que essas pessoas sejam responsabilizadas. Eu, quando falo dessas pessoas, falo
Falo do topo, do nível executivo, judicial, ao mais Quanto baixo. ao acesso às fontes, que tem sido um calcanhar de Aquiles aos profissionais de comunicação, os nossos convidados emitiram Quanto ao os seus acesso às pontos fontes, de vista. Tem tido ainda dificuldades? Algumas fontes não se abrem? Sim, eu acho que o acesso às fontes vai ser o maior desafio, será sempre o maior desafio de qualquer bom jornalista. Qualquer bom. Porque. Sim, porque Ouviu? quanto menos acesso às fontes o jornalista tiver, é porque ele é bom, né? Porque fontes são fontes, não é? E um bom jornalista tem que ter as suas fontes e boas fontes, né? E um jornalista que é habilidoso pode conseguir as suas fontes, cada um tem as suas. As tuas não são as minhas, nem são do Augusto. Mas tu podes criar estratégias de ter boas fontes e ter acesso a elas. Mas quando as fontes começam a se fechar, isto quer dizer que você é um bom profissional, né? Isso quer dizer, porque assim, águas mansas não fazem bons marinheiros, né? E então, pois, o acesso às fontes vai ser sempre o calcanhar de Aquiles, o cavalo de batalha de qualquer bom jornalista. Mas nem por isso deve atirar a toalha ao tapete. Aliás, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais as fontes se fecharem, mais desafiante é a profissão, o exercício da profissão. E isto é interessante. E se as fontes se fecharem, você pode criar novas fontes. Não vais ficar preso naquilo que não lhe traz valias. Você pode criar outras fontes, ir atrás de novas fontes e desprezar aquelas fontes que não se abrem. É possível, sim senhora. Ou também você pode dar um reviravolta às suas fontes. Porque muitas vezes a fonte se fecha, mas ela às vezes se abre. E o jornalista que não é atento nem dá conta que a fonte se abriu quando se fechou. É possível, sim senhora, mas isto também requer habilidade, experiência, saber lidar com as fontes, requer sabedoria, acima de tudo. Porque este é um cenário do dia a dia de qualquer jornalista numa redação. O que é certo é que tem sido o grande cavalo de batalha em Benguela, fazer o contraditório, sobretudo quando toca instituições do Estado, o partido no poder, a Polícia Nacional e as Forças Armadas. Nas questões de censuras, nos órgãos de comunicação, os homens dos microfones reagiram. Helena vê a autocensura. Como é que observa a autocensura por parte dos jornalistas e, sobretudo, dos órgãos públicos? Olha, eu sou de um órgão público e eu cresci na redação. Pois. E eu cresci. Essa é a realidade. Sim, hoje nem tanto, mas nos anos 90 e ali, princípio de 2000, a autocensura, a censura nas redações era algo com as quais nós convivíamos todos os dias, né? Eu sou fruto de censura, mas a censura não é mal de todo. Ela nos ajuda muitas vezes a fazer um jornalismo cuidadoso, a afastar o sensacionalismo, que muitas vezes é algo que a velha pressa da juventude, né? Nós, quando somos jovens, nós queremos conseguir tudo a correr e muitas vezes sem olhar para situações, sem peneirar, sem passar no crivo. A censura, a autocensura, ela não é mal de todo. Agora, é verdade que ela está presente nos órgãos, e sobretudo nos órgãos públicos de comunicação social, ela está presente nas redações por causa dos interesses também, não é? Muitas vezes a censura não é muito por causa da direção, mas Os interesses do profissional. Sim, do profissional. Os profissionais estão na redação, depois há interesses que chocam, não é? No exercício da profissão, e tu sabes exatamente o que eu estou a falar, que é uma coisa que se condena, porque a ética, a deontologia, claro, estão para isso,
Mas muitas vezes na redação há aqueles que têm mais poder sobre os outros, né? E aqueles que têm mais poder sobre os outros, claro, vão aplicando alguma censura ou autocensura. Mas é possível lidar com isso, é possível encontrar aí um equilíbrio. Exatamente. Sim, Manuel, a outra grande questão tem a ver com a autocensura nos seus profissionais de comunicação social. Como é que se pode combater a autocensura no seu da classe jornalística e, sobretudo, os profissionais dos órgãos privados? É difícil. Públicos. Sim. É complicado. Eu percebo a missão, a espinhosa missão que os nossos colegas dos órgãos públicos têm neste momento. Portanto, eles têm que fazer um jornalismo de acordo aos ditames de quem governa o país. Não é de livre e espontânea vontade dos jornalistas da imprensa privada do Estado. Eu os conheço, são nossos colegas, são nossos amigos, nós conversamos no dia a dia. Eu sei que eles querem marcar a diferença, querem fazer uma ruptura com o estado de coisa, mas que não podem fazer devido a vários fatores. Mas alguns defendem a barriga. Exatamente, isso eu ia dizendo, devido a vários fatores, um dos quais este acaba de citar, a barriga. O lado social, este é o grande problema. A falta de pluralidade de órgãos de imprensa em Angola é outro dos fatores. Portanto, o patronato praticamente tem monopólio da maioria e dos grandes órgãos de comunicação social. Faz com que os profissionais estejam praticamente amarrados. Não conseguem dar um passo em frente. E daí o problema da autocensura está diretamente ligado ao que tu disseste há pouco, que é o problema da barriga. Um outro dilema que os jornalistas enfrentam, principalmente dos órgãos privados, e que muitos deles são obrigados a reinventarem-se para as panelas não entrarem em greve, são as remunerações. Para essa questão, o jornalista Zé Manel disse: Não, decididamente. Sou perentório em dizer que não, infelizmente. E este é um dos motivos, é um dos cancros do jornalismo angolano, é a má remuneração dos jornalistas. As empresas remuneram muito mal, ou ainda remuneram pessimamente mal os profissionais de comunicação social. Portanto, uma remuneração muito aquém da dimensão da profissão, muito aquém da situação real, económica e social do país e muito aquém da condição humana também até. A atual remuneração coloca os jornalistas numa indigência quase que real. E daí partem os pressupostos para se avaliar a prestação dos jornalistas angolanos em matéria de isenção, da autocensura, do rigor e outros predicativos que emanam o jornalismo. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é assinalado a 3 de maio. O objetivo deste dia é sensibilizar os líderes políticos e a sociedade civil para a defesa da liberdade de imprensa, um dos elementos essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade. Por outro lado, presta-se homenagem aos profissionais do setor da imprensa que morreram enquanto desempenhavam as suas funções. A data foi criada na 26ª sessão da Conferência Geral da Unesco em Paris, que ocorreu nos meses de outubro e novembro de 1991. Benguela 7, a notícia em tempo real.